novo chega a El Salvador? Saludos, El Salvador. O plano de lançamento já está estabelecido, como já falei anteriormente, aqui no Brasil, final do primeiro semestre, Argentina, final do segundo semestre, e o resto dos países, El Salvador e outros países, será no início de 2021. Tem uma pergunta agora, desculpe aqui meu microfone, uma pergunta agora para o Matheus, do Carlos Buchala, da Autosport, o Gabriel Silveira, do Jornal Clarim da Argentina, e do Boris Feldman, do portal Alto Papo, se os vídeos vão funcionar com o carro em movimento. Ah, sim. Pessoal, o VolksPlay atende todas as normas e exigências de segurança. Enquanto a gente está dirigindo, a nossa tarefa é prestar atenção em dirigir. Então, por isso, para evitar distração, os vídeos não vão funcionar com o carro em movimento. E o mesmo vale também para aplicativos que não sejam de navegação ou mídia. Então, segurança em primeiro lugar. Matheus, emenda outra pergunta aqui para você, do Fernando Calmon, da coluna no UOL, do Fernando Calmon. O Volkswagen Play não tem GPS nativo? Legal, é importante esclarecer isso. O Volkswagen Play ele vem com a VolksPlay Apps e através dali você faz download de aplicativos de navegação ou o Waze, por exemplo, que o Fábio Rabelo acabou de anunciar. Então você vai ter a oportunidade de baixar aplicativos. Então não vem com GPS nativo, você baixa o aplicativo de navegação. Hoje a gente apresentou o Waze. Deixa eu complementar, Matheus. Claro. Quando nós pensamos o VolksPlay, nós pensamos no consumidor em primeiro lugar, no centro. Então, quem vai definir os aplicativos e a forma de utilizar não vai ser a Volkswagen, né? Quando nós começamos a pensar nisso aqui, era colocar o consumidor lá no centro. Então, ele ou ela vai escolher seus próprios aplicativos que eles vão colocar aí e de diferentes formas, como você já falou, Android, iPhone, espelhamento, ou o que seja. Pablo, pegando aqui carona em uma série de algumas perguntas sobre esse mesmo tema aqui, com o cenário da pandemia do coronavírus, como a Volkswagen está conseguindo, na verdade, manter o cronograma de lançamento do Nivus no Brasil? Ótimo. Nós mantemos nossos investimentos de 7 bilhões de reais até 2020 aqui no Brasil e 850 milhões de dólares na Argentina também. Aí completa nosso ciclo de 20 produtos até 2020. O Nivus não será atrasado um dia, nós vamos lançar no tempo, na forma e dentro do orçamento da nossa empresa. O Nivus está chegando em um momento especial para o mundo e já foi pensado digital há alguns anos atrás. Então está chegando em um momento muito especial, com muita conectividade, onde as pessoas podem utilizar esse carro como uma extensão do seu celular. Então, nós pensamos isso lá atrás e, infelizmente, estamos passando por esse momento aqui no mundo, que já sairemos de tudo isto, mas o carro vai ajudar ao consumidor a se conectar ainda mais. Fábio, tem uma pergunta do André Barros aqui da Autodata. Ele pergunta como é feita a atualização dos aplicativos no VolksPlay e se ele precisa estar conectado com o smartphone e usar o plano de dados. Oi, André, sim, ele precisa, né? Você precisa ter uma rede para você fazer a transação toda dos dados com o sistema, então por isso é importante o pareamento com o celular. A atualização dos aplicativos é feita exatamente da mesma lógica que você faz no seu celular hoje. Ele vai te colocar, disponibilizar que existe uma atualização disponível, num clique você faz o upload daquilo que estiver disponível e a partir disso o sistema está atualizado. Matheus, tem aqui pelo menos 2 ou 3 perguntas sobre como foi o desenvolvimento do VolksPlay. Quantas pessoas trabalharam para desenvolver o sistema? Quanto foi investido? Você conta um pouco aí para nós sobre os bastidores do VolksPlay? Claro. Foi uma equipe de pelo menos 50 pessoas focados aqui no Brasil, só que a gente trabalhou também com parcerias no mundo inteiro. A gente tem muita tecnologia aqui embarcada. Nós fizemos também muito tempo, e aí eu não sei se vale contar ou não, mas os clientes que a gente trazia até aqui, pessoas que a gente acompanhava nas nossas clínicas de experiência para entender usabilidade, e nós levamos aí em torno de 3 anos trabalhando dedicado. Você perguntou também de investimentos, eu acho que esse é um tema mais delicado, eu estou com o meu chefe aqui do lado, acho que eu vou pedir para ele responder. Matheus, você gastou demais. Não, mas falando sério, o time fez um excelente trabalho, de uma forma simples, rápida, dinâmica e principalmente colocando o consumidor
no primeiro lugar. Então, Matheus e o time da Vox estão de parabéns. Fábio, tem uma pergunta do meu amigo aqui, Raimundo Couto, do Tempo, Rádio Super de Belo Horizonte. A Volkswagen tem plano a médio prazo de oferecer o Wi-Fi a bordo, em parceria com uma operadora de celular? E aí eu emendo uma pergunta. Precisa pagar uma conta de internet para conectar o Volksplay? Raimundo, bom dia. É uma boa pergunta, né? Hoje a gente vê, como eu falei há pouco, a grande maioria dos planos de dados já tem sido muito robusto e muitos deles até ilimitado. Eu agora, no período de pandemia, por exemplo, a minha operadora quase que triplicou meu plano. Então, é dado demais, assim, bastante suporte. De toda forma, vão ter pessoas que talvez optem por ter um plano específico para o carro. E pensando nisso, nosso time de pós-vendas tem feito um trabalho bastante grande para avaliar possíveis parcerias e eu acredito que muito em breve a gente terá uma resposta para isso dentro da nossa rede de concessionários. Mas a resposta é, a gente tem trabalhado nisso, a gente tem provavelmente duas empresas parceiras para serem implementadas num curtíssimo prazo, a gente só está avaliando em caso de uma necessidade do cliente. Mas eu reforço que a gente sempre pensa muito na comodidade das pessoas e um plano de dados hoje já possibilitaria, de celular, já possibilitaria um conforto muito grande dentro do carro. Boa pergunta aqui do Fábio Trindado Motorum, também para o Fábio. Os pagamentos do serviço serão processados pela central multimídia, pelo smartphone ou por algum cadastro prévio? Como foi pensada a segurança dos dados, por exemplo, o uso do cartão de crédito no Volksplay? Tá, eu vou passar essa para o dono da loja. Então, prefiro que o Matheus responda por ser mais técnico. Tá, não vai haver processamento de pagamento pelo Volksplay. O que vai haver com os aplicativos parceiros que o Fábio Rabelo acabou de anunciar aqui, você já tem um perfil nesse próprio aplicativo, isso vai para eles efetuam as operações, seja ela de pagamento, ou seja ela de diversão, qualquer que seja o serviço, e ele retorna isso para o Volksplay. Então, o Volksplay não vai efetuar o pagamento ali dentro. Você vai, como cliente, vai ter a experiência de sim, mas quem faz isso é o seu próprio provedor de serviço. A gente falou bastante do Instapar, do iFood, que é super legal, que você pode talvez pedir uma pizza enquanto está chegando em casa, sincronizar. Então, isso vai acontecer para o cliente, mas tecnicamente o pagamento fica a responsabilidade com o seu parceiro. Tem aqui também um conjunto de perguntas, principalmente dos jornalistas que nos acompanham na América Latina. Eu acho que essa vai para o Fábio, porque cada mercado tem uma loja de aplicativos específica. Bom, a gente reflete aqui, mais uma vez, o que acontece na nossa vida cotidiana. Nos nossos celulares, cada App Store ou Google Play, ela tem aplicativos que não necessariamente estão disponíveis para todos os países. Esse ponto também foi algo que a gente pensou muito, em tentar buscar soluções que atendam a nossa região. De 7 aplicativos que eu anunciei aqui hoje, 5 são para a nossa região SAM. iFood região SAM, 12 Minutos região SAM, YouBook região SAM, Deezer região SAM, Waze região SAM. Então, nesses casos, os aplicativos estarão sim disponíveis para essas lojas. No caso do Porto Seguro e Estapar, são empresas locais brasileiras, então não tem como disponibilizar para outros mercados. Mas o que a gente faz é seguir a lógica de programação e desenvolvimento hoje das stores do mundo disponíveis. Pablo, tem aqui também muita pergunta sobre o lançamento, a estreia do Nivus no Brasil, que a gente está prometendo para o final do semestre, ou seja, até o final do mês que vem, você vai saber tudo sobre o novo Nivus. Mas o pessoal está principalmente perguntando qual será o próximo mercado a ter o lançamento do Nivus na região. Então, como já falei, primeiro Brasil, depois na Argentina e depois nos outros países da América Latina. O importante é que todos esses mercados tenham seu cronograma, que ele já tem, e vou pegar um gancho com a resposta do Fábio. Quando nós pensamos na América Latina, obviamente cada país tem seus próprios aplicativos. ¿Sí? Todos os países não são da mesma forma aqui na região. Então, aí o time da Vox vai estar trabalhando com diferentes parceiros para fechar outras parcerias que sejam possíveis para países específicos. Pode ser Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Peru, enfim. Cada país terá sua própria autonomia e quem que vai definir isso vai ser o consumidor da Volkswagen. Muito bom. Matheus, tem aqui também uma série de perguntas, eu vou juntar duas aqui, de alguns jornalistas que estão perguntando mais sobre o espaço de memória ou conectar um HD, se é possível conectar um HD externo ao Volksplay e se há um limite de quantidade de apps no sistema. Tá.
O VoxPlay ele traz uma memória de 10 GB e no mundo de aplicativos isso é bastante, tá? Então ele é um HD interno, então vem no VoxPlay e ali você vai poder baixar todos os aplicativos que quiser. Não há limite de quantidade de aplicativos, há o limite de memória. Mas só para ter uma noção, em 10 GB você baixaria, acho que 25 vezes o aplicativo Waze, que é um aplicativo grande, porque traz mapas por conta da navegação. Então, em 10 GB você tem milhares de músicas, podcasts, notícias, serviços. Então, é uma memória muito boa. Não há expansão. O que você pode fazer, igual eu citei, é trazer num pendrive vídeos em alta definição, um pendrive de até 32 GB, que tem compatibilidade, e aí você vai assistir seus vídeos também por ali. Matheus, ainda nesse tema, tem algumas perguntas aqui sobre se é lançado um novo aplicativo no mercado. O VoxPlay também terá esse aplicativo? Legal. Acho que o Pablo explicou bem, e a gente trabalha muito com o nosso cliente, então a gente tem uma série de canais para conversar com o nosso consumidor, a gente convida as pessoas até aqui. Então, surgindo um aplicativo novo ou ouvindo a demanda do consumidor, nós, juntamente ao Fábio, os nossos times, a gente conversa com esses outros aplicativos, criamos a parceria e aí disponibilizamos na Volkswagen Play Apps, que é exclusiva do VoxPlay. Pablo, Carlos Montanaro, do Mundo PCD, pergunta se o Nivus terá uma versão para o público PCD. Carlos, obrigado pela pergunta. Você vai ter que esperar mais um pouquinho para a resposta. Nosso time de vendas estará comunicando, possivelmente nas próximas semanas, todos os detalhes de nossos carros, as versões e até os preços. Então, peço um pouco de paciência, desculpa aí. Pessoal, nós estamos chegando ao fim aqui da nossa live, faltam alguns minutos. Se você ainda tem uma pergunta, nos envie, nosso time aqui está à disposição e continuem aí interagindo conosco. O Emílio Camanzi, do Carros com Camanzi, pergunta para o Pablo se esse sistema vai estar disponível em quais versões do Nivus, em todas, será de série, opcional? O pessoal quer saber bastante sobre o Nivus, né, Pablo? Ótima pergunta. Infelizmente, vamos ter que esperar mais um pouquinho para responder essas perguntas. Como já falei, nosso time de vendas estará comunicando, acho que nas próximas semanas, todos os detalhes das versões, o conteúdo de cada versão. Eu já posso antecipar para vocês que, seguindo a linha que nós começamos uns 2, 3 anos atrás, nossa linha não será uma linha muito abrangente, será uma linha mais reduzida, mais focada por pedido de nossos consumidores e será comunicada, como já falei, nas próximas semanas. Uma pergunta para o Fábio. O Marcelo Iglesias Ramos, do Hoje em Dia, quer saber qual é o período de suporte do sistema e da loja de apps do VoxPlay. O período de suporte é o período todo da vida do carro. Então, o nosso time de pós-vendas aqui, com toda a infraestrutura Volkswagen, vai atender todas as dúvidas e necessidades, além da nossa rede de concessionários de quase 500 dealers pelo Brasil também. Então, no momento da entrega técnica, como eu falei, vai ser explicado isso no detalhe, como funciona, o sistema vai ser configurado junto com o consumidor e depois disso, caso ele tenha qualquer dúvida, ele vai poder perguntar para o manual cognitivo, ele vai poder perguntar para o nosso call center, ele vai poder perguntar para o concessionário de preferência e isso vai se manter por toda a vida do carro. Pessoal, nós chegamos ao fim agora da nossa sessão de perguntas e respostas e da nossa live. Eu gostaria mais uma vez de agradecer muito a presença, a participação de todos e a audiência. Todos esses conteúdos apresentados vão estar disponíveis na nossa plataforma de comunicação vwnews.com.br. E, para finalizar, nós vamos passar um vídeo exclusivo do Volkswagen Nivus para vocês pegarem mais um gostinho do nosso novo lançamento. Aguardem que vem aí mais novidades. Muito obrigada à produção e a todos e fiquem bem. Volkswagen.